irmãos, sejamos bem-vindos a mais um momento de reflexão. E hoje nós vamos refletir sobre a mediunidade. Mais precisamente, queremos ressaltar a mediunidade gratuita. E para começar, nós vamos entender o que é um médium. O médium é toda aquela pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade, se os espíritos influenciam em nossas vidas, em nossos pensamentos. E a espiritualidade então lhe responde que sim, eles influenciam. E que influenciam muito mais do que nós imaginamos. E que por vezes são eles quem nos governam. Ora, assim sendo, todos nós somos médiuns, porque todos nós somos influenciados pela espiritualidade a todo instante. Entretanto, há em alguns irmãos em que esta mediunidade ela aparece com efeitos mais patentes, efeitos que a gente pode notar mais fisicamente, né? E a esse tipo de mediunidade nós chamamos de mediunidade ostensiva. Na verdade, nós só costumamos chamar de médiuns quem tem a mediunidade ostensiva. Fora isso, a gente não trata como médium. E como exemplo de mediunidade ostensiva, nós temos a psicografia, que é a mediunidade da escrita, né? Temos também a psicofonia, que é a mediunidade da fala. Temos também a mediunidade de cura. Só para citar alguns exemplos, né, de mediunidade ostensiva. O espírito, quando ele encarna e traz a mediunidade ostensiva, ele traz por duas razões. Ou traz para que seja para o espírito uma prova, ou traz porque é um merecimento. Como prova, acontece da seguinte maneira. Quando na erraticidade o espírito está fazendo o seu plano reencarnatório, verificando os caminhos pelos quais ele vai passar para que ele possa evoluir, o grupo que com isso trabalha avalia a possibilidade de que esse espírito traga consigo uma mediunidade ostensiva para ajudar na sua evolução, no seu processo evolutivo. Se o espírito não tem ainda um avanço do qual, por merecimento, ele possa ter essa mediunidade, ela virá como prova para que ele se esforce mais e possa, tomara, né, ter êxito no final do seu projeto reencarnatório, quando voltar para a erraticidade, voltar colhendo os benefícios dessa mediunidade que ele teve nessa existência. Já a mediunidade por merecimento, o espírito vem evoluindo ao longo de sua jornada evolutiva, ao longo das existências. Ele vem tendo avanço moral até que chega num ponto em que ele está, digamos, apto a ter a mediunidade de forma ostensiva. E isto é muito importante para o espírito, aliás, não só para ele, mas para toda a humanidade, né? Todo o mundo dos encarnados e também o dos desencarnados, porque esta mediunidade, além de ajudar o próprio espírito na sua evolução, também ajudará as outras pessoas que irão ter acesso às informações, às mensagens que serão passadas para a humanidade por intermédio deste espírito. As ações práticas que a espiritualidade irá praticar por intermédio desse espírito encarnado deverá render frutos para a humanidade. E esta poderá, tendo acesso a essas informações, se melhorar, evoluir também. Nós dissemos que o espírito
ele conquista a mediunidade por merecimento ao longo do seu processo evolutivo, pelo esforço que ele fez ao longo das suas existências pretéritas, até chegar à existência atual com a mediunidade ostensiva. Mas nós, aqui no plano encarnado, nós também não nos esforçamos, não fazemos curso técnico, faculdade, e aí nós podemos cobrar pelo trabalho prestado a partir do conhecimento adquirido neste curso? Se nós nos esforçamos para aprender alguma coisa aqui e podemos cobrar, por que é que a mediunidade não pode ser cobrada, uma vez que o espírito vem trabalhando não só ao longo de 4, 10 anos de curso, mas ao longo de algumas existências para poder evoluir? Simplesmente porque, sendo um médium, o espírito é apenas, como dizia Chico, o carteiro. Chico dizia que ele era apenas o carteiro. Ele só entregava a mensagem. Não era ele o autor da mensagem. O autor era a espiritualidade. Chico era apenas a ponte pela qual a mensagem passava até chegar no mundo dos encarnados. Ele dizia também que o telefone toca de lá para cá. Ou seja, é a espiritualidade quem chama para poder passar a mensagem. Com isso, se ainda no Chico como exemplo, se ele quisesse a qualquer hora psicografar uma carta, uma mensagem para alguém, isso não seria possível, porque não é assim que funciona. O trabalho é sério, é elaborado, é para trazer mensagens para que possamos evoluir, e é feito de forma organizada. É por isso que nas casas existe o dia e a hora marcado para que o grupo mediúnico se reúna para fazer o trabalho mediúnico. Chico também se colocava à disposição no horário certo para poder fazer os trabalhos, para que, se a espiritualidade quisesse, naquele horário, ela poderia utilizá-lo como ferramenta para trazer as mensagens. Então é assim, aqui nós aprendemos e realizamos o nosso ofício. Com a mediunidade, somos apenas o canal. Não somos nós quem criamos a mensagem. O médium apenas transcreve, no caso de uma psicografia, ele apenas repete, no caso de uma psicofonia, para que a mensagem chegue. Mas ele não é o autor. Não sendo o autor, não é possível cobrar. E também por uma outra razão. Deus quer que todos tenham acesso. A espiritualidade utiliza do médium como canal para trazer as mensagens, os ensinamentos, as palavras de alento para cá, para que todos tenham acesso. Se porventura fosse cobrado, quanto seria cobrado? Qual seria o preço? Todo mundo teria condição de pagar? Isso não se sabe. Por quê? Pelo plano divino, isso nem se cogita. O plano divino é que as mensagens sejam de graça para que todos tenham acesso, independente da condição financeira. As mensagens que o mundo espiritual nos manda para a nossa melhoria, para que nós não desanimemos na nossa jornada ante as dificuldades, é para que todo mundo possa ter essas mensagens e se fortalecer, conseguir ânimo para vencer as batalhas que nós temos, e que não são poucas e não são fáceis. É por isso que nós temos vários registros dessas mensagens e que todos têm acesso. É por isso que tem que continuar sendo gratuita. Este é o plano divino, para que toda a humanidade, para que ninguém nunca possa chegar e dizer: eu não pude evoluir porque eu não tive acesso às mensagens. Eram cobradas e eu não tinha dinheiro para pagar. Vem de encontro também ao ensinamento do Cristo: dai de graças o que de graça recebeis. Não nos é cobrado nada para quem é médium, para ser médium. Na verdade,
ser um médium era uma graça. Isso demonstra que o espírito, quando faz o uso correto da mediunidade, evoluiu ao longo da jornada e que ele está a caminho. Esse processo de ser um médium é mais uma etapa muito bonita da sua evolução. As pessoas, existem também no plano espiritual espíritos que são levianos. Para esses, as pessoas até podem de repente a qualquer hora chamar e eles virem. Mas qual que é a seriedade? Qual que é a veracidade que vai se encontrar nessas mensagens? Não dá para confiar, porque pode não ser sério. E os espíritos fazem isso a qualquer hora para brincar com aqueles que se sentem tocados pelo orgulho, pela vaidade, por acharem que se são médiuns, são mais importantes. Os espíritos brincam com essas pessoas e a qualquer momento eles podem deixar de trabalhar com essas pessoas, mesmo os espíritos levianos. Daí então que se o médium está cobrando pelo serviço, digamos assim, pode ser que em um determinado momento o espírito não venha, só para que ele não possa exercer a mediunidade e o médium passe vergonha e caia no descrédito, seja humilhado. Já os espíritos sérios não vêm a qualquer hora, porque o trabalho é feito de forma séria, para trazer mensagens de amparo, de amor, de edificação. Deus quer que todos nós tenhamos acesso. Deus quer que nos amemos, nos ajudemos na nossa jornada. É por isso que uns funcionam como ferramenta para que a mensagem chegue e outros que ainda não estão nessa condição tenham acesso a essas mensagens e encontrem forças para continuar na caminhada. Devemos ficar atentos com as mensagens que chegam, a essas mensagens nas quais nós temos acesso, para aprendermos a extrair o melhor delas para a nossa jornada, para que possamos assim evoluir, crescer, fazer valer o trabalho desses irmãos que já evoluíram um pouco mais no sentido de serem usados como instrumentos da mediunidade e utilizar essas mensagens de forma correta, atendendo ao plano divino e cumprindo o nosso papel como espírito em busca da evolução. A caminhada é longa, temos muito ainda a fazer, temos muito a aprender, mas em momento nenhum nós estamos desamparados. É por isso que vivemos em sociedade, para que um possa amparar o outro. Seja amparo entre encarnados ou amparo de desencarnados para encarnados, trazendo as mensagens, nos exortando ao trabalho, nos incentivando para que continuemos firmes, que guardemos a nossa fé e que assim possamos evoluir. Continuemos na caminhada, acreditando sempre que o Pai é por nós e que busca sempre a nossa evolução. Nos amparemos, nos ajudemos e que assim faremos um bom uso da nossa jornada evolutiva. Muita paz a todos.